Foi suco de uva ou vinho? Qualquer pessoa ou igreja que ensinar que Jesus transformou a água em suco de uva, esta pessoa ou a igreja está mentindo. Se Jesus tivesse feito suco de uva, Jesus e o noivo teriam sido ridicularizados. O próprio texto afirma que o vinho de baixa qualidade era servido depois que todos estavam bêbados. A gente vai falar da questão tão polêmica, se o vinho era vinho mesmo ou se ele era suco de uva. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, pessoal, é que a minha resposta não quer dizer se vocês têm que ou não têm que beber vinho, têm que beber álcool. Isso é uma questão de cada igreja, cada comunidade e cada pessoa. Tendo dito isso, o que a gente vai usar hoje são os achados históricos e arqueológicos e os textos bíblicos para entender melhor o que se bebia naquela época. Vamos começar por uma questão mais aceita pela maioria, que vinho alcoólico sim existia desde os tempos bíblicos. A gente pode começar inclusive pelo livro de Gênesis. Noé, ele vai tomar vinho e se embriagar. A gente também conhece as filhas de Ló, que vão embebedar o seu próprio pai. A gente vê várias passagens, que eu vou colocando aqui em cima para vocês também verem exatamente que passagens eu me refiro, que vinho alcoólico e bebidas alcoólicas existiam e que elas sim podiam embriagar. E por isso tinha inclusive um tipo de pessoas que eram os nazireus, que eles tinham um voto de abstinência, que eles tinham um voto de não beber vinho e bebidas alcoólicas. Apesar da Bíblia nos falar da existência de vinho, ela é completamente contra a embriaguez. E esse é um ponto importantíssimo, como a gente vê em Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E agora falando especificamente dos tempos romanos, da época em que Jesus viveu, a gente sabe que existiam muitos tipos de vinho no Império Romano, mais especificamente Plínio o Velho, que era um escritor e historiador romano, cita mais de 150 tipos de vinhos alcoólicos. Um deles se chamava Possum, que era um vinho feito de uvas passas. Sim, é um vinho bem diferente do que a gente conhece hoje em dia, mas se secavam as uvas e depois dele se produzia um vinho que ele tinha um gosto bem doce, mas que sim era alcoólico. E a gente encontrou em escavações arqueológicas aqui em Israel, em Lachish, jarros desse mesmo tipo de vinho, vinho de uvas pretas, como eles chamam, quer dizer, vinhos de uva passa. Então a gente sabe que existia vinho alcoólico desde os tempos bíblicos e que os romanos eram grandes fãs de vinho, tinham muitos tipos de vinho e que costumavam tomar bastante. Agora, por que eles tomavam tanto vinho? Porque a água nos tempos antigos nem sempre era potável, seguidamente ela estava contaminada. E por isso o vinho alcoólico, ele ajudava a tornar aquilo mais saudável, entre aspas, se pode dizer, menos contaminante, quer dizer, fazia que as pessoas tivessem menos problemas intestinais, matava bactérias e ajudava na saúde pública. Mas eles não tomavam vinho como a gente imagina vinho nos dias de hoje, e sim os romanos costumavam diluir o seu vinho. Podia ser uma parte de vinho para 2 partes de água, ou, como Plínio o Velho fala, uma parte de vinho para 8 partes de água. Quer dizer, eles tomavam bastante, mas eles tomavam o vinho deles extremamente diluído. Inclusive, Paulo fala de vinho diluído para evitar doenças, quando ele diz para Timóteo não beber somente água, mas diluir um pouco de vinho pelas enfermidades e pelo estômago. Mas vamos falar mais especificamente das tradições judaicas em relação ao vinho. A gente sabe que a tradição judaica nos tempos bíblicos e até os dias de hoje é servir vinho alcoólico nos casamentos. A gente sabe isso também pela própria passagem do milagre do casamento em João 2:10,
Quando está escrito que o dono da festa fala que sempre no início se dava o melhor vinho, e quando as pessoas já tinham bebido bem, aí se dava o vinho mais barato. O que quer dizer bebido bem? Em grego, no original, está escrito metuo, que é outra palavra para embriagados. Isso quer dizer que as pessoas bebiam e quando já estavam um pouquinho embriagadas, eles começavam a dar o vinho barato. Eu imagino que tenha gente que também faça isso até os dias de hoje. Mas, quando o dono da festa recebe o vinho que Jesus fez, sem saber de onde tinha vindo, ele diz que esse vinho é melhor que o melhor vinho que tinha na festa. E a tradição de bons vinhos e suco de uva segue até os dias de hoje aqui na região de Caná e na Galileia. Jesus transformou água em suco de uva ou em vinho? Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 1 João 2, versículo 21. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 4, versículo 11. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3, versículo 16. E disse-lhe, todo o homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. João 2, versículo 10. Por que são deturpados os textos bíblicos? Pela falta de sabedoria e instrução nas faculdades de teologia, pessoas sem conhecimento profundo das escrituras ou do contexto histórico e cultural. Pela instabilidade moral e espiritual, a interpretação é influenciada por desejos e inclinações pessoais e das doutrinas religiosas, não pela verdade objetiva e bíblica. Pelo orgulho intelectual e religioso, a recusa em submeter-se à humildade de entender, preferindo criar suas próprias verdades. As pessoas devem ter humildade para reconhecer que algumas passagens são realmente difíceis e buscar a orientação do Espírito Santo e de estudiosos confiáveis. O problema é que as pessoas leem a Bíblia com o interesse de encontrar textos para defender as doutrinas de suas igrejas e jamais a verdade bíblica. Por que é tão difícil simplesmente crer no relato bíblico? Prefiro crer no relato bíblico que foi vinho mesmo, em vez do relato da religião que foi suco de uva. Quando a pessoa afirma que foi suco de uva e não vinho, essa pessoa está afirmando que a Bíblia mente. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Isaías 59, versículo 14. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 1 João 2, versículo 21. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, versículo 25. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Romanos 3, versículo 7. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.